longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Taixa, essencial como sorrir. Bom dia! Estamos começando o Mais Longe de hoje, muito especial, para falar sobre o mês da demência de Alzheimer, mês mundial sobre demência de Alzheimer. E para falar sobre isso, eu tenho aqui Tiago e Samanta. Tiago, concentra aqui com a gente, Tiago, por favor. Ai, já começou, né? Já começou dando cedo. Trabalho, né? Cedo. Hoje o Tiago começou cedo, brincando, Tiago. Mas estamos aqui já Animados. Treinando. Aí, já tem uma flauta aqui, olha... Não, flauta é o que a gente faz contigo todo sábado, né? Todo sábado, né? Tocando flauta em ti. Agora, olha, descobri que essa semana, estudando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, uma das questões para prevenção é aprender, né, coisas novas. É verdade. Então, exercitar bem a memória, então, olha... Tentar desafios novos, aprender coisas diferentes, exercitar aí jogos, cores, memória, enfim. Me preparei, olha aqui, ó. Halteres. Hoje tu veio no capricho. Nossa, e esse jogos, cenário aí tá lindo, violão, hein? Tem várias coisas para estimular. Escaleta, olha... Eu não sei nem o que é uma escaleta. Não, escaleta é fantástico. Isso aqui vale a pena, olha, para a pessoa ainda que... como aprendizado, e Samanta, e num segundo momento a pessoa com Alzheimer, eu acredito que seja bem importante, até os fonoaudiólogos aí que nos ajudem, mas a escaleta tu precisa assoprar para poder sair a nota. Ah, é? Então, tu exercita a questão das tuas cordas vocais para poder sair o som. Mas então, se tu não assoprar, não sai som, ó, não sai nada, ó. Então, deixa eu explicar o que é o programa de hoje, porque a gente já chegou falando, tu já chegou bagunçando. Tá, mas não é sobre conscientização da doença de Alzheimer? Tá, mas deixa eu falar sobre o dia 20. É o setembro roxo, né, gente? Então, setembro roxo, setembro magenta, setembro lilás, tem uma discussão aí que acontece sobre a cor do mês, e aí a gente convencionou aqui que vai falar sobre essa questão do mês de conscientização ou sensibilização, para quem acredita que a gente não conscientiza ninguém, mas a gente sensibiliza as pessoas de modo geral, sobre a demência de Alzheimer. Mas no dia 21 de setembro foi então o dia mundial da demência de Alzheimer, né? E aí a gente vai falar sobre os eventos que aconteceram no mundo inteiro. E a gente tem no nosso convidado, no segundo bloco, que é o Dr. Eduardo Sabe. Só no segundo bloco? Só no segundo bloco. Ah, eu tenho muita dúvida, eu já estou louco para que ele entre. Então, ele vai entrar só no segundo bloco, o Dr. Eduardo Sabe, que é médico psiquiatra e que vai nos ajudar. Eu ando esquecendo algumas coisas e já quero tirar algumas dúvidas com ele. Tá, mas tu vai poder deixar eu falar, porque hoje tu tá assim, ó. Não, hoje eu tô agitado, Sim. Não dá para, já chamo o convidado agora. Então, eu acho que eu vou chamar até a palavra do especialista para ela poder nos dar as dicas de quais são os sintomas, porque talvez a agitação... Tá, não, tô nervoso, a gente precisa começar, eu quero entender um pouquinho Chama melhor a doutora isso. Daiana Michele. Sim, eu acho que eu vou até chamar a doutora Daiana. Prepara esse chimarrão aí para ver se dá uma acalmada. Mas antes de chamar a doutora Daiana, eu queria abrir o programa de hoje chamando algo que já vai nos emocionar. Eu acho que o programa de hoje ele tem vários momentos que a gente vai poder pensar, refletir. Mas teve um neto que fez uma música muito especial, que é o Lucas. Eu nunca sei esse sobrenome, então Samanta, tu me ajuda aí a falar o sobrenome do Lucas. Que é Leopold, é isso? Leopold. Isso. Ele fez uma música muito bonita e aí eu vou convidar vocês a começar esse programa se emocionando comigo. Então vamos ouvir que música é essa? Sei mil maneiras de começar a canção, eu começar. No fim já comecei, então vem cá dançar. Mesmo assim deixa eu pensar um pouco mais no que eu vou te dizer. Tu é muito importante, alma aconchegante, paparapapá, que nunca tem fim. Sempre que é que eu cante, a todo instante, tu não para nunca se não dá pra mim. A vida é uma loucura, às vezes não é justa, mas por favor não muda, não muda nunca. A vida é uma loucura, às vezes não é justa,
mas por favor não muda. E vê se não me esquece mais. Eu tava lembrando de lembrar você, de acordar só quando o dia amanhecer. Vê se não me esquece mais. Eu tô cantando só pra te dizer que eu te amo e que a tristeza eu não sei cadê. Um dia você não vai mais lembrar da gente, mas quero que saiba que eu fico contente por teu sorriso deixa meu coração quente, e que ver você cantando é meu maior presente. Ai, 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 você é a luz pra tudo. Eu sei que lá no fundo você não vai me esquecer jamais. Ai, 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 para por um segundo, vem cantar junto e encanta o mundo. E vê se não me esquece mais. Eu tava lembrando de lembrar você, de acordar só quando o dia amanhecer. Vê se não me esquece mais. Eu tô cantando só pra te dizer que eu te amo e que a tristeza eu não sei cadê. Vê se não me esquece mais. Eu tava lembrando de lembrar você, de acordar só quando o dia amanhecer. Vê se não me esquece mais. Eu tô cantando só pra te dizer que eu te amo e que a tristeza eu não sei cadê. Eu não sei cadê. A tristeza eu não sei fazer. Gente, Não dá, né? Haja emoção, né? E um beijo pro Lucas, pro neto, que está nesse processo de luto, que o avô veio a falecer essa semana. Ele até ia participar aqui com a gente, então autorizou o vídeo. Um beijo no teu coração, Lucas. beijo, Lucas. Eu acho que é super importante que a gente possa compartilhar, né, das nossas alegrias e entender que existe muita vida, né, quando a gente tem familiares com a demência de Alzheimer e poder compartilhar, né, viver com os nossos familiares independente da doença, né, aceitar que esse processo existe e viver plenamente, o máximo que for, né, poder criar legados como esse, criar legados como música, entender que existe sim uma alegria possível, né? E é sobre isso que a gente quer falar hoje no programa, né? Entender que existe sim uma parte que é difícil, entender que existe uma parte que é doído, que é sofrido, mas que também existem momentos que são momentos possíveis de viver com alegria, com riso, com diversão às vezes, né? E que isso não é ruim. Né? E esse legado que o Lucas, né, está nos deixando, certamente atinge a questão da conscientização para um outro público. Esse público mais jovem ainda, que não tem tanto o contato, muitas vezes, com alguma pessoa, algum familiar com a doença de Alzheimer. Eu percebi essa semana que o Lucas mobilizou, muita gente se mobilizou em função dessa perda que o Lucas teve. E acredito que a música ela sempre nos traz algo muito positivo, né? E certamente ela vai contribuir muito aí para familiares, Lucas, que têm idosos com doença de Alzheimer, né? Pessoas na família com doença de Alzheimer. E meus sentimentos aí a tua perda, mas certamente ele está num lugar bem especial lá. Ele fez, né, todo esse processo de luto antecipatório com o avô, né? Então fica essa lembrança linda e poder sensibilizar as pessoas, né, através da arte, essa doença que é bem complicada, né? Que é desafiadora, na verdade. É um desafio, né? E até foi bem interessante, eu nunca tinha escutado a música, eu escutei esse ano, ele teve, acho que no Planeta. Daí, quando eu escutei, nossa, que fantástico, daí já comecei a seguir ele, já comecei a buscar no YouTube a música, conhecer um pouquinho mais da história dele. Existem muitas pessoas que têm esse desafio, né, de poder viver, que vivem o cotidiano da doença, que não é uma doença fácil, que não é um processo fácil familiar, mas que tentam ressignificar. E eu acho que com isso a gente pode começar a pensar também, né, Samantha e Tiago, o desafio que é para as famílias reconhecerem os primeiros sinais. E com isso, antes de chamar
o nosso convidado no segundo bloco, que a gente já está se encaminhando para isso, eu queria poder, então, chamar a nossa primeira especialista do dia, que é a doutora, então, Daiana Paola Perim, que é uma médica neurologista, para poder nos contar como é que a gente identifica aí, né, os primeiros sinais dessa demência de Alzheimer. Então, por favor, palavra do especialista. Alguns sinais de alerta para a doença de Alzheimer, e de forma mais comum, são a perda de memória recente. Então, o paciente tem dificuldade em lembrar de atividades que aconteceram há uma semana. Por exemplo, se ele foi num aniversário, ele tem dificuldade de lembrar quais pessoas estavam presentes, como é que foi que aconteceu o evento, tem dificuldade de contar. Pode se tornar mais repetitivo, então faz sempre as mesmas perguntas e isso o familiar pode perceber e ficar incomodado. Pode ter dificuldade em lembrar de contas, então as contas vão se acumulando, ele esquece de pagar. Pode ter dificuldade de mexer com troco, com dinheiro, como não acontecia antes, e aí é bem importante que a gente tente identificar, comparando o paciente, o que ele fazia antes com o que hoje ele tem capacidade de fazer. E isso é muito importante que a gente informe para o médico neurologista, porque o diagnóstico da demência na doença de Alzheimer é clínico. Então é muito importante que a gente consiga identificar essas coisas na história, principalmente evolução lenta e progressiva no tempo. Então, doutora Daiana, muito obrigada aí pelas considerações, e é com essas considerações que a gente vai, então, se encaminhando para esse fechamento de bloco, agradecendo aí os nossos super parceiros, Solar Anita, Clube 60, Senescentes, Samiras Equipamentos Médicos, o doutor Rui Teicher, da Clínica Teicher, e não sai daí, porque no segundo bloco a gente já começa com o Dr. Eduardo Sabe, presidente da Abras Regional Rio Grande do Sul. Não sai daí que a gente já volta. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Teicher, essencial como sorrir. Voltamos com Mais Longe de hoje, e que é super especial. E presidente da Abras Regional Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, seja muito bem-vindo ao Mais Longe, para poder conversar conosco, então, sobre a questão da demência de Alzheimer, que é um tema tão importante hoje e que a gente precisa, assim, né, nos sensibilizarmos e entender como isso está afetando aí e como isso é da convivência das nossas famílias. E que assusta desde cedo, né? A gente vê pessoas jovens ainda que às vezes teve um familiar e então a pessoa já começa a se preocupar, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? Então, às vezes, já vive naquela tensão, certamente o Eduardo vai estar falando a respeito. Acho que pode também disseminar informação, né, através daquele filme Para Sempre Alice, né, que está falando de um processo mais jovem também, né, então vamos ouvir um pouquinho o Eduardo. E, Eduardo, nos conta um pouco como funciona a Abras, como é que funciona esse processo e o Alzheimer em si, né? O que é o Alzheimer? Então, pessoal, quero agradecer o convite e também a quem está nos assistindo, a presença. A Abras é uma associação que é brasileira, Associação Brasileira de Alzheimer e doenças similares. A gente pode conversar um pouco a esse respeito também. Ela é ligada a uma associação internacional e tem braços em todos os estados brasileiros e uma ação muito grande cujo objetivo é repassar informação para as pessoas.
informação de como lidar, de como ter qualidade no cuidado das pessoas que têm Alzheimer e de também enfrentar, como o Tiago disse, a dificuldade que são esses momentos, né? Talvez pegando esse gancho da questão da idade, o filme Para Sempre Alice, ele realmente traz um contexto da doença de Alzheimer bem precoce, antes dos 55 anos de idade. E é importante que a gente entenda que nesse contexto, o Alzheimer precoce, ele acaba nos trazendo uma carga genética muito grande. A influência genética é muito importante. Diferente do Alzheimer em idades mais avançadas, que é o que mais comumente a gente tem. Também é importante, enquanto a gente fala em outras doenças, as outras demências, elas podem acontecer em variadas idades. Existem demências que acontecem até a partir dos 20 anos. Então, o nosso modelo é o Alzheimer. O Alzheimer é mais comum à medida que a gente envelhece. Quanto mais a gente vive, maior o risco da gente viver e ter essa doença. Também é importante que a gente saiba que não é todo mundo que envelhece que vai ter Alzheimer, senão a gente iria querer a todo custo abreviar a nossa existência, e não é isso. Tá? É poucas pessoas, poucos idosos que têm Alzheimer aos 60 anos. Vai aumentando um pouco aos 70, aos 80, aos 90, mas não chega a 50% aos 90 anos, por exemplo. Então, não é a maioria dos velhos que vão ter Alzheimer. Isso é importante para a gente se tranquilizar. Mas quanto maior a idade, mais chances de ter. Ou não necessariamente. Quanto maior a idade, mais chances. É que existem também outros comprometimentos, né, que envolvem a memória, as funções executivas, né? Então, quando começa algum tipo de perda, as pessoas já falam Alzheimer, né, doutor Eduardo? Sim, e talvez seja importante que se possa caracterizar bem a doença de Alzheimer e se compreender ela, porque se a gente for falar de demência vascular, de Lewy, frontotemporal, as pessoas não vão absorver a informação, né? Então, eu acho que para um primeiro momento as pessoas entenderem bem o que é uma demência do tipo Alzheimer, depois vai ficar mais fácil da gente pular para outras doenças, né? As outras doenças no nosso organismo, do tipo não demências, não Alzheimer, elas influenciam também, além da idade, né? É como se a gente pensasse em um carro que a gente tem, e o nosso carro não dá problema logo que a gente comprou, a maioria deles. Depois, à medida que os anos passam, tu vai tendo que trocar o óleo, reformar alguma coisa. Mais adiante lá, o motor, maquiar um pouco a lataria, enfim. Quanto mais tempo de existência o carro, mais desgaste do motor e mais chance de acontecer problemas. Da mesma forma, a gente pode olhar o nosso cérebro. Quanto mais idoso, mais velho a gente fica, mais a gente vai ter algum comprometimento. Aliado a outras doenças, a gente pode ter doenças como hipertensão, diabetes, a questão do colesterol elevado, e isso tudo vai alterar a nossa circulação sanguínea e facilitar com que a gente tenha, por exemplo, uma isquemia cerebral. Uma isquemia cerebral vai fazer com que as nossas conexões neuronais sofram, os nossos neurônios adoeçam, e eles conduzem a nossa cognição, nossa memória. Então, tudo que tiver associado a uma doença relacionada ao cérebro, ela também vai estar afetando a doença de Alzheimer. A gente pode ter isso mais cedo, ou a gente pode levá-la mais para frente se a gente tiver uma vida que lida bem ou evita essas doenças. E aí, pensando nisso, a gente convidou, sabe, Eduardo, nesse contexto da demência de Alzheimer, a gente tem um quadro que se chama Fala Mais Perto. E aí a gente, conhecendo a Abrase, eu também faço parte da Abrase e sou muito orgulhosa de poder compor aí o quadro da Abrase como voluntária, a gente convidou a Cleonice para nos contar um pouquinho dessa experiência dela na Abrase e como foi não conhecer a demência e ter que, de repente, se deparar com um diagnóstico. Então, eu queria poder convidar a Cleo para falar como foi essa experiência. Então, chama aí o Fala Mais Perto, por favor. Olá, eu sou Cleonice Lima Bertolucci,
Eu tive meu marido acometido pela doença de Alzheimer por 10 anos e foi muito triste quando o neurologista nos informou que era uma doença degenerativa e progressiva. A gente não tinha conhecimento sobre a doença de Alzheimer, então toda a família procurou saber da doença. Adquiri experiência como cuidadora, porque eu tive uma informação que tinha recém-fundado a Associação Brasileira de Alzheimer aqui em Porto Alegre, lá no Hospital de Clínicas. Então, eu entrei para esse grupo e lá adquiri muito conhecimento através das palestras, no tratamento com o doente, no manejo e sobre a doença em si, né? Por ela ser muito progressiva e ela leva anos, essa doença, de 10 a 20 anos, depende de cada doente. Assistindo às palestras e às presenças do grupo de apoio, eu adquiri muito conhecimento e assim eu pude acompanhar bem a doença do meu marido. Ele teve as 3 fases, a primeira fase que é a leve, a segunda a moderada e a terceira grave, que foi a finitude dele, né? Que leva à finitude. Com esse conhecimento todo, eu adquirindo essa experiência, resolvi fazer o voluntariado na Abras. Estou na Abras por 20 anos, adquirindo conhecimento e passando o meu conhecimento às famílias que nos procuram. Em 2015, eu fui presidente até 2019. Foi muito grato conviver com todos dentro da Abras. E aqui eu deixo meu recado. Alguma família que tem algum familiar adoentado pelo Alzheimer, por favor, procure os grupos de apoio da Abras, não negue a doença do seu familiar. Procure a Abras. Lá você vai ver que você não está sozinho. Esse é o lema da Abras. Dona Cléo, muito obrigada pelas suas considerações e por esse convite tão importante, né, de conhecer e participar da Abras. Não é isso, Thiago? Adoro a Cléo. Um beijão, Cléo. E até, claro, não só familiares que têm pessoas com doença de Alzheimer, mas é muito importante também os grupos de apoio da Abras também para pessoas que atuam com idosos que tenham doença de Alzheimer. Eu sei por experiência própria. Até hoje eu lembro das palestras do Eduardo, do Alberto Maia, comentando a respeito do guarda-chuva, da Melissa Rosa, então outros fisioterapeutas. Então, muita coisa assim, através desses 6 anos que eu participo de algumas palestras na Abras, isso me trouxe um conhecimento muito grande. Então, com certeza também, além das famílias e ter todo esse apoio dos voluntários, para quem trabalha com idoso é fantástico. É fantástico porque lá na ponta tu consegue, o Eduardo comentou na palestra dele tal coisa, o fisioterapeuta comentou tal coisa, e tu consegue botar na prática, porque tu atende às vezes 5, 10, 15, 20 idosos e tu consegue lembrar assim, porque todos os palestrantes da Abras, os convidados, eles falam de uma maneira muito didática e muito, para quem não é da área, de fácil entendimento, né? E Eduardo, como é que está funcionando agora essa questão dos grupos de apoio? Tu tá olhando para mim, mas eu sou Thiago. Eu sei que tu é Thiago, mas aqui, né? Então tá. Até porque tu e o Eduardo são bem diferentes, né? Então eu Só a barba, senão a gente parece irmãos. Não, só que eu sou gremista e ele é colorado. Não, vocês têm características bem diferentes. Tá. Então, com licença, tá? Vou me referir ao Eduardo. Por favor. Eu vou olhar para a tela, né? Então tá. Eduardo, como é que estão funcionando hoje os grupos de apoio? Né? Já que desde o início da pandemia houve uma orientação da Nacional para que os grupos não pudessem ser presenciais por conta aí, né, de ser grupos de risco, porque muitos dos familiares e dos próprios idosos, né, serem, então, esse grupo de risco para a questão da Covid-19. Então, esse, Michele, foi um grande desafio nosso, né, lá no início, porque a gente tinha atividades quinzenais, onde a gente encontrava essas pessoas, e a nossa cultura é a cultura do afeto, a cultura do abraço, a gente transmite também, através disso, o cuidado, né? E a gente precisou suspender, porque, pensa, as pessoas que iam ao grupo
familiares e cuidadores da pessoa idosa, elas voltariam, se exporiam ao risco do coronavírus e voltariam para suas residências ou para residenciais geriátricos, enfim, iriam circular com a possibilidade de transmissão do vírus, né? Então, de imediato, a gente suspendeu os encontros presenciais e começamos a pensar uma alternativa, que é o que a gente está fazendo hoje, que é essa transmissão virtual. Ontem, por exemplo, a própria Cleonícia, que apareceu no vídeo anterior, fez uma live muito legal com uma familiar, a filha de um portador de Alzheimer, trazendo toda a sua experiência, toda a dificuldade que é lidar. Então, a gente tem feito isso através dos grupos de apoio, quinzenalmente com encontros onde as pessoas podem participar e trazer também questionamentos e suas contribuições, e, em especial, nesse mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer, a gente está fazendo várias lives, tem quase que uma live por dia. Na segunda-feira nós vamos ter 2 lives, inclusive, para que as pessoas possam receber bastante conhecimento e depois nos acompanhar. Como disse a Cleonícia, depois que você entra no Alzheimer, na Associação Brasileira de Alzheimer, fica esse convite para participar como voluntário. Nós somos todos voluntários e quanto mais pessoas envolvidas, melhor a gente consegue ajudar as outras através da informação. Então, hoje a Abras ela tem os grupos acontecendo de forma online e, portanto, a gente está conseguindo alcançar um número maior de famílias que não, de repente, antes não poderiam ir por conta que não tinham a condição de se deslocar de casa, não teriam condição de deixar o seu familiar e agora, de forma virtual, também podem, né, estão sendo convidadas a participar e receber esse apoio de forma virtual. E é importante falar também, né, que o familiar cuidador, ele fica praticamente full time aí com o paciente, né, com o familiar que está com Alzheimer. Então, assim, até esse momento de pandemia, pôde proporcionar esse melhor aí deslocamento, né, enfim. E até, por favor, assim, até Eduardo, após passar, que se Deus quiser vai passar rápido essa pandemia, mantenham a questão online. Eu acho que é muito importante para continuar atendendo pessoas que realmente não conseguem muitas vezes se deslocar por estar cuidando do paciente com Alzheimer, né? Eu falo isso porque eu indiquei uma paciente até para participar dos grupos e ela não tinha disponibilidade, né? Então eu acho que veio aí a pandemia, abriu essa nova possibilidade e eu acho que essa possibilidade do online acho que veio para ficar. E para ajudar, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Eduardo. No início, assim, a pessoa com Alzheimer, ela tem momentos de muita lucidez, né? Então, como trabalhar essa questão? Porque várias famílias não... será que eu falo para ele o diagnóstico? Não falo. E tem esse lado assim, que é bem difícil para os familiares. Eu sei de familiares que falaram já no primeiro momento, familiares que não falaram, para não... como lidar com essa parte? Na verdade, eu deixei meio no limbo, falei muito e não falei nada, né? Mas como trabalhar essa questão junto à família, Eduardo? Na realidade, você está perguntando, Thiago, falar ou não falar? Exato. Olha aí, ó, nada como uma psicóloga no grupo. Nada como alguém que traduz o que tu diz, né? Mas eu não posso responder, depois do doutor Eduardo a gente fala. Doutor Eduardo. Então, é bem importante essa pergunta do Thiago. Consegui compreender a pergunta, Thiago. Graças à psicóloga, né, doutor Eduardo? O Eduardo me conhece há mais de 10 anos, ele já sabe como lidar comigo. E é bem curioso que ontem mesmo, o doutor Otávio, que é um colega geriatra lá de Brasília, da Bras de Brasília, presidente lá, ele escreveu um artigo exatamente sobre isso. Tem que entrar em abras.org.br, vai encontrar esse artigo, e ele traz justamente essa dificuldade de revelar ou não. Via de regra, os quadros iniciais, onde a pessoa tem ainda a possibilidade cognitiva de compreender o que está acontecendo, é ideal que a gente possa comunicar. Mas isso é muito particular. Tem pacientes que tem pessoas que a gente vai entender que elas vão ter um sofrimento muito grande nessa revelação e a gente precisa ir com muito cuidado.
É o mesmo que comunicar outras más notícias, como, por exemplo, um câncer. Tá? A gente não chega para a pessoa e diz, olha, aqui está o estado do seu exame, você tem câncer. A gente vai entendendo o quanto ela vai ter condições emocionais e intelectuais de receber essa informação. A gente vai costurando todo um arcabouço para que ela possa receber ou não essa informação. Então, em resumo, em geral, quadros iniciais, sim, a gente revela, desde que não exista uma clara contraindicação, ou seja, um sofrimento muito grande que supere o que a gente espera que possa ajudar ele essa informação. Por que seria importante a gente revelar o diagnóstico? Para que essa pessoa possa se organizar, possa organizar aquilo que ela sempre teve ideia de fazer na vida e ainda não fez, aquelas pessoas que gostaria de visitar, lugares que gostaria de ir, o livro que está encaminhado e ainda não escreveu. Eu lembro de um paciente meu que ele estava escrevendo um livro e disse, vamos acelerar, vamos terminar esse livro. Tá? Organizar a questão futura, se ele vai querer, se precisar mais cuidado, isso seja em casa ou seja no residencial geriátrico, como é que ele vai fazer com o patrimônio dele. Então, se já é a hora de distribuir alguns seus bens ou de fazer um testamento. Então, são todas questões que ele vai poder fazer escolha, porque mais à frente, mais adiante, ele não vai ter essa capacidade. E aí é bom que ele defina, inclusive, quem vai estar respondendo por ele. A gente dá toda a condição, já nesse início, de que ele seja representado conforme a vontade dele. E é sempre bem delicado a gente poder dar uma notícia, né, dessa, de um adoecimento para uma pessoa. Falando que a gente está no Setembro Roxo, mês da conscientização do Alzheimer, a gente também está no Setembro Amarelo, né, que é o mês da conscientização do suicídio. Então, a gente tem relatos também de pessoas que recebem más notícias, né, e também ficam em risco, né? Como que você vê isso, doutor Eduardo, com relação a esse diagnóstico, né? Então, é importante que a gente entenda que a depressão, ela acontece em todas as idades, inclusive nas pessoas com mais idade, né? Nos mais velhos. E que essa depressão, o pior desfecho dela, ela não tratada ou uma depressão muito grave, é o suicídio, é terminar com a própria vida. E a quantidade de suicídios em idosos, ela é maior do que em qualquer outra faixa etária. Para que a gente não olhe para aquele idoso que está mais isolado, que deixou de falar, ou que está dizendo, não quero mais viver, que a gente não fique olhando isso como, isso é normal, faz parte, os velhos são assim. Não, os velhos não são assim. E uma atenção especial deve ser dada quando ele faz esse tipo de comunicado, né? Sim, idosos também atentam contra a sua própria vida. Esses pacientes que têm esse momento mais depressivo e que estão com um risco maior, certamente, primeiro a gente vai oferecer uma ajuda, um apoio, um tratamento para que se resolva, antes de oferecer um diagnóstico mais difícil para ele absorver. Se ao final dessa fase a gente vê que ele tem condições de receber, e geralmente a pessoa mesmo, ele mesmo vai nos comunicando o quanto ele está aberto a isso, a gente dá o passo seguinte. Tá? Senão a gente vai acompanhando e dando todo o suporte a ele. A questão do Setembro Amarelo, do Setembro Roxo, são sempre temas pertinentes. E ainda pensando na importância de termos parceiros em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, né? Porque não por conta da Abras, a gente ainda tem mais uma palavra de especialista neste mais longe de hoje. E a gente foi lá em Santa Maria agora conversar com a Kayla para entender, né, como é que é o terapeuta ocupacional aí à frente de uma Abras. Então chama aí o palavra do especialista para a gente ver o que a Kayla tem para nos contar. Meu nome é Keila Palma, sou terapeuta ocupacional e sou a coordenadora científica da Associação Brasileira de Alzheimer Subregional Santa Maria. Então, eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. Na verdade, essa semana é toda em comemoração
como a Semana de Conscientização da Demência do Tipo Alzheimer. E o que é que a gente vem aqui divulgar? Divulgar que existe em todo o Brasil a Associação Brasileira de Alzheimer, que fornece apoio aos familiares cuidadores da doença de Alzheimer, para que a gente possa saber lidar com todas as etapas da doença da maneira mais satisfatória. Nós da Abras Santa Maria nos colocamos à disposição através das redes sociais e do Instagram e do Facebook. Lá você será encaminhado para um grupo de apoio online pelo WhatsApp, onde você receberá as informações a respeito de como encontrar essa ajuda aqui em Santa Maria. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Então, olha só, né? Na Abras a gente tem médico, tem terapeuta ocupacional, tem assistente social, tem psicóloga, sim, Samanta. Tem fisioterapeuta, musicoterapeuta, educador físico, tem olha, fonoaudiólogo. Tem de tudo um pouco. A lista é grande. A lista é grande, porque temos muitos voluntários na Abras. Mas a gente vai já se encaminhando para o finalzinho desse segundo bloco. E aí, querendo já agradecer... No último bloco eu vou tirar a camisa. Tá, Thiago, me poupa desses detalhes, porque a gente ainda tá Thiago, é um programa sério, por favor. Thiago, não dá pra tirar a camisa, se é um programa sério? Não, para a palhaçada, porque a gente ainda tá com o Eduardo aqui. O Eduardo é psiquiatra, ele vai te laudar. Então, assim, ó, segura. Eu tenho um monte de pergunta ainda pro Eduardo, não pode encerrar o bloco. Não, a gente vai ter que pedir as considerações finais do Eduardo, porque ele vai te laudar. No final, a gente vai ter até um CID pra ti. As perguntas, então, vai tudo pelo WhatsApp depois do Eduardo. Então, assim, Eduardo, por favor, né, que tu possa fazer algumas considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo sobre a questão do Alzheimer, sobre este mês aí de conscientização da demência. Então, resumidamente, o que eu acho mais importante é que as pessoas que convivem com alguém que tem Alzheimer, ou os cuidadores, que possam buscar muita informação. Isso faz muita diferença ao longo dessa jornada difícil, que é exigente, que é estar com alguém adoecido pelo Alzheimer, né? A Abras fornece essa informação, fornece toda a estrutura para isso. A outra situação é, tendo disponibilidade, vem participar com a gente de voluntário na Abras. Temos todos esses profissionais que foi conversado, temos também familiares, cuidadores, é um espaço aberto para todo mundo e a gente conversa sem restrição. Então, venham participar com a gente. Não deixem para muito depois tudo que vocês podem fazer em relação a buscar informação, buscar os afetos, reforçar os vínculos com as suas famílias, porque nós estamos falando de Alzheimer de alguém, mas vamos entender que no futuro podemos estar vivendo o Alzheimer em nós mesmos. Então, a importância de a gente plantar essa semente que nós mesmos poderemos estar usufruindo lá no futuro. E volto a agradecer o convite e a oportunidade de estar passando informação para todos os telespectadores. Obrigada, Eduardo. Para nós, assim, é uma honra e uma alegria que tu tenha aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje de manhã. E, Thiago, por favor, já que tu botou a cartola, agradece aí para quem nos apoia e está com a gente. Mas antes, deixa eu falar que no próximo bloco tem o sorteio da nossa caneca Mousepad. Então não sai daí, porque a gente já tem... E no próximo bloco, eu vou tirar a camisa. Thiago! Tá, mas aqui, ó... Meu Deus! Deixa eu dar um abraço, um beijão especial aos nossos parceiros. E eu adoro ver o Eduardo. O Eduardo sabe que eu sou fã dele. Então, na verdade, a gente tem essa... Funerárias Reunidas, então, aí nosso parceiraço aí do programa Mais Longe, Salzen Logísticas de Alimentos. Então, na verdade, assim, organização para sua empresa, para o seu restaurante, pessoa física também. Fala lá com o Humberto, lá fala com a turminha lá que eles entregam na tua casa verduras, frutinhas bem deliciosas. LS Farmácias, ali no bairro Moinhos de Vento. Então não tem por que tu ir em outra farmácia, LS Farmácias, tu vai na farmácia que é do bairro, vai lá dar um abraço no... Não pode dar abraço no Fábio. Não pode dar abraço, vai lá, tem álcool gel, tudo, máscara, e vai lá na LS Farmácia. Home Care Salute, hoje, muito a ver com esse tema de hoje. Sim. Então, na verdade, um beijo para as meninas da Salute. Um beijo para as meninas. Então, se tu não tá com teu idoso em uma instituição, no Solar Anitta, tu pode estar contratando os serviços da Home Care Salute e ter profissionais qualificados em casa. E aqui, ó, minha roupinha especial da Social Express. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado todo mundo lá que me deixam todo sábado bem bonitão. Eu só beijo.
Eu só acho que a Samantha também tem alguém para agradecer hoje, porque ela está muito elegante, muito bonita. Mas ela não... Quem é, Samantha? A loja Clay, do Shopping Total, hoje está me vestindo. Tá muito linda. E vou colocar o look no Instagram do Mais Longe. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente em ti, tu tá mais bonita que os outros sábados. Verdade, tá muito mais elegante. E eu tô sempre com a pimenta mimosa, né? 46. Mas que tal? E tu com a pimenta? Eu tô sempre com a pimenta, porque eu sou uma pimentinha, né? Então, mas então eu sou sempre uma pimentinha. Próximo bloco. Próximo bloco teremos muitas novidades. Então, gente, não sai daí que a gente já volta. E, Eduardo, gratidão. Obrigadão, gente, já Eduardo. voltamos. Mais longe, oferecimento Solar Anitta, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Teicher, essencial como sorrir. Voltamos com Mais Longe. Opa, meu microfone tapou. Voltamos agora e para quem está chegando agora, neste finalzinho de Mais Longe, nos canais 24 e 524 da Clarinet TV, nós estamos aqui falando sobre o mês de conscientização sobre a demência de Alzheimer. Então, gente, para quem quer acompanhar o Mais Longe, a gente está lá no Instagram, @MaisLongeRS. Então, vai lá, curte a gente, nos acompanha, porque a gente vai postando aí os nossos materiais. E bom, Samantha, o que a psicologia tem a ver com demência? Nos conta um pouquinho sobre isso. Tá, então a psicologia, ela dentro de seus vários olhares para o ser humano, né, ela atua nessa mudança de contexto biopsicossocial, né? Então a gente atende desde a fase inicial do Alzheimer do próprio paciente e a família, né? Tanto na aceitação desse adoecimento, até acompanhando aí os estágios finais, né? Fazendo essa parte desse luto antecipatório também e o luto, né, no seu estágio de fato, né? Bom, Samantha, tu sabe que tu falando sobre isso, eu fui olhar para o lado e Thiago não tá. E eu estou com medo que o Thiago, de fato, tenha ido tirar a camisa. E aí, olha, o Thiago sempre aprontando, porque se ele me aparece sem camisa aqui, eu não sei o que faço. Ah, mas chegou. Não, olha, a gente já não tem tempo, tem um tanto de coisa para fazer. Ai. E ele me aparece sem camisa. E tem agenda para falar ainda. Tem agenda, tem sem camisa, direito. eu vou dar várias dicas de alimentação. Então, não tem alimentação dica. saudável, aqui, atividade física. Sem camisa. Ai. Cheguei. Chegou de camiseta. De camiseta, olha aqui, ó. Essa aqui ainda é da época da Cléo, da Daniela Stein, da turminha lá. Ó, mês mundial da demência de Alzheimer, chegou de camiseta, porque não é sem camisa, é sem camisa social. Ó, eu não esqueço. Muito bem, Thiago. Muito legal. Então, gente, olha só, a gente ainda tem o sorteio para anunciar e tem o Indireits. Então, eu já vou chamar o Indireits, porque o Indireits ele é bem importante, que é sobre curatela e interdição. Tem um aspecto muito importante quando a gente fala aí de curatela e interdição com paciente de Alzheimer, que é a questão da segurança do paciente. Muitas vezes as famílias ficam com medo de pensar em curatela e interdição, mas esquecem que isso é para a segurança da pessoa, que não tem mais a capacidade por si. Então, vamos ouvir o que a doutora Andréia tem a dizer? Chama aí o Indireits. Bom dia, tudo bem? Interdição e curatela. Algumas situações acontecem que podem ensejar que a pessoa perca sua capacidade de discernimento acerca da sua própria vida e atividades do cotidiano. E a pessoa idosa, nesse momento, ela pode deixar de ter a capacidade civil para gerir todos os seus atos. Nesse momento, faz-se necessário um mecanismo de proteção desta pessoa e contra ela
e ela contra os outros, pois a alienação dos seus bens, ela pode sofrer algum tipo de golpe, ela pode sair dirigindo o seu carro e cometer um acidente. Então, as pessoas têm que ter, a familiar tem que ter esse cuidado de... é um mecanismo de proteção. Mas para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos ingressar com uma ação judicial, através de um advogado, através da Defensoria Pública. O Ministério Público vai cuidar durante o processo inteiro, se todos os direitos desse idoso, dessa pessoa com demência, desse necessitado, vão ser adimplidos na sua totalidade. Nós precisamos então de um laudo médico. Um laudo médico que diga que esta pessoa precisa de um terceiro, pois sozinha ela não consegue mais discernir e não tem capacidade para gerir a sua própria vida. Esse laudo é muito importante para esse processo. Iniciamos com a ação de interdição e teremos que nomear um curador. Normalmente o curador ele é alguém da família, um cônjuge, um filho, e se não tiver, o juízo vai indicar alguém de sua confiança. O curador ele tem algumas condições, ele tem que ser uma pessoa ilibada, ele vai colocar os seus dados, ele vai colocar renda, imposto de renda, ele vai fazer toda uma triagem dos seus bens para iniciar a cuidar o bem de uma outra pessoa. Ele vai fazer também prestações de contas periódicas, de como ele está gastando, de como ele está investindo esse dinheiro do seu curatelado. Pois ele tem o dever de manter a alimentação, a convivência familiar, a moradia, o lazer. Ele tem que cuidar bem dessa pessoa a qual ele está curatelando. Isso acontecendo, nós temos que ver que esse mecanismo é um mecanismo de proteção. Isso tem que ficar muito claro, porque as famílias às vezes têm receio de, eu vou interditar o meu familiar, eu não gostaria de fazer isso, mas por vezes é a saúde, é a integridade física e é a vida dessa pessoa que nós estamos protegendo. Foi um prazer ter estado com vocês e até a próxima. Já estou agradecendo. Então a gente agradece juntas. Muito obrigada, doutora André. Essas são as dúvidas assim que eu acompanho com os pacientes que chegam, que me procuram, que estão em psicoterapia e passando, né, por essas questões. Então, muito obrigada por esclarecer. E sou eu que vou chamar a agenda hoje, né, Michele? Exatamente. Já chama a agenda aí e já coloca o videozinho aí da Assembleia. Da Semana Estadual do Idoso, né? Exatamente. Ó o vídeo. Cadê o vídeo? Então, Samantha, o que tu vai estar fazendo na Semana Estadual da Pessoa Idosa? Dia 1º de outubro, às 17 horas, estarei com o deputado Burman, a delegada Cristiane Ramos, da DPPI, da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, falando sobre os golpes contra a pessoa idosa, o qual vou estar lançando a cartilha dos golpes, né? Então, uma honra estar aí junto com esses grandes nomes. Então, semana toda vai estar acontecendo uma série de lives, pessoal, então acompanhe. Onde é que a pessoa acompanha? Então, vai acompanhar nos canais da Frente Parlamentar em Defesa da Terceira Idade da Assembleia Legislativa. Vai lá, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, eu também vou estar nessa semana. Se a pessoa não achar, ela pode ir no mais longe ali, vai no Instagram mais longe, que a gente vai estar divulgando. Pois é, Michele, eu tô vendo aqui que também, dia 1º de outubro, Dia Mundial do Idoso e meu aniversário. Seu aniversário, que teremos festa no dia 3. Tem muita coisa acontecendo. Mas dia 1º você vai estar onde, Michele? Eu vou estar no seminário da IBDFAN sobre construção de diálogos de sexualidade e quebra de tabus. E isso às 17 horas e às 20 horas eu vou estar lançando um capítulo de livro sobre violência contra a pessoa idosa a partir das denúncias do Disque 100.
minha agenda vai estar cheia dia 1º de outubro. Tá vendo? E depois comemorando o aniversário de Samantinho. Pois Vamos chamar o sorteio, só dia 3, gente. só dia 3 vou ter que comemorar, porque Sim, mas assim, vai ter né, bolo a gente e não consegue, champanhe. sempre trabalha no dia 1º, né? Sorteio. Cadê o sorteio, produtor? Cadê o sorteio, A gente produtor? não vai poder mandar beijo. Ó, sorteio. Quem ganhou a nossa caneca e o nosso Mousepad. Cadê? Mousepad. Quem? Buscando. Cadê? Sortear Ó, número. temos bastante gente. Sortear. 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Eu falo que é panelinha. Não, mas de advogada eu não vou falar nada. Não fala nada que ela te processa. Mas de advogada eu não vou falar nada. Doutora pelo Andréia, querer é poder, parabéns. Vai ganhar a caneca e mousepad do Mais Longe. Aqui, ó. Olha, isso sim é uma mulher persistente. Um beijão pra todo mundo que tá no Gente, a Facebook, caneca né? não é essa Gente, quadrada hoje aí, é essa tinha daqui, tanta tá? coisa que a gente Ó. não conseguiu falar com o pessoal do Facebook, mas a gente acompanhou todo mundo que comentou, depois a gente vai dar um oizinho especial. Muito obrigada a todos os abrasianos que participaram. E os nossos parceiros. As divas, os parceiros. A gente viu todo mundo ali com carinho, nos mandando beijo Também e abraço. quero mandar um beijo, Então, Michele. manda beijo, Samanta. Para Mariana Guedes, que faz o grupo de apoio da doença de Alzheimer e familiares do Barra d'Or do Rio de Janeiro. Um beijo, Beijo Mari. pro Rio, beijo pro Brasil inteiro. E, gente, super beijo especial pro Solar Anitta, Residencial Sênior, Clube 60, Senescente, Samiras Equipamentos Médicos e pra Clínica Teicher. E a gente vai ficando por aqui, que acabou o Mais Longe de hoje, mas semana que vem tem mais. E Tiago vai... Ó, acabou mesmo, ó. Acabou, 10 horas para... Eu aprendendo aqui. comer a Mais Longe, oferecimento Solar Anitta, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Teicher,